Hola, ¿qué tal, séptimo año? Bem-vindos a nossa live de revisão. Eu sou a Evelyn, assessora pedagógica de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. Nesta live, vamos trabalhar o material didático de vocês, o livro didático do volume 2, capítulo 3 e 4, a página 56. E também vamos ver o Trilhas do Positivo On na parte reforço. O que veremos? Vamos rever questões sobre alguns verbos irregulares em presente de indicativo e as características psicológicas. Vamos a começar? Peguem o material e vamos lá. Já abro na página 56 ali do livro didático. Vocês vão ver um exercício com os emoticonos. Conhecem esse vocabulário? Emoticonos? Vocês utilizam, e tenho certeza absoluta disso, nas redes sociais, no diálogo do WhatsApp, para vocês expressarem um estado de ânimo, certo? As carinhas lindinhas de tudo quanto é jeito tem para expressar alegre, triste, com raiva, raivoso, certo? Chorando. Vamos acompanhar ali, ver como que a gente fala esses estados de ânimo em espanhol. É o exercício 2. No todos os dias são iguais, principalmente em relação a nossa disposição. Naturalmente, a vezes enfrentamos situações que são buenas e outras vezes agobiantes. E neste quadro há alguns estados de ânimo. Escreve os motivos que te levam a estar assim. Então, presta atenção ali. Que te pone? No primeiro emoticon. Aburrido ou aburrida. Quando que você fica aburrido ou aburrida? O que é aburrido ou aburrida? Chateado, entediado. Quando que você fica assim? Eu me pongo aburrido quando não tenho nada que fazer, certo? Agora, eu me pongo alegre quando recebo regalos. Não é verdade? O que é regalos? Presente. Você também fica alegre quando recebe presente, gente? Eu fico extremamente contente, não é só alegre. Então, perceberam que as respostas são pessoais. Façam com atenção, tentem aplicar mais a estrutura escrita da língua espanhola. Enquanto vocês vão fazendo de vocês, eu vou contando as minhas. Eu me pongo perezosa quando os dias estão lluviosos. O que é lluviosos? Quando está chuvoso, sabe aquele chuvisquinho, aquele dia nublado? Ah, eu fico muito preguiçosa. Eu me pongo triste em ver a quantidade de perros abandonados que temos em las calles. E eu me pongo ansiosa por esperar a próxima temporada de minha série favorita. E o que será que vocês estão escrevendo sobre vocês? Tentem aplicar mais a estrutura da língua espanhola. Pessoal, perceberam que revisamos essa questão das características psicológicas. Agora a gente vai lá para o Trilhas do Positivo On, sétimo ano, volume 2, unidade 3, na parte reforço. E vamos falar sobre estratégias de leitura. O que seria isso? Há muitas estratégias de leitura. Uma de ellas é tomar parte da informação que temos, palavras, imagens ou ideias, para lograr a compreensão das demais partes. As melhores muestras que podemos tomar são o título e os subtítulos. Elas nos podem indicar, em grande medida, se a informação que buscamos estará em este párrafo ou texto. É importante também detener-se e volver a ler ou a continuar, encontrando as relações de ideias necessárias para a criação de significado. Ou seja, para que você realize uma leitura, você vai ter algumas etapas. Nesse caso ali está sendo mostrado 4 etapas. A primeira etapa é uma pré-leitura. Você vai bater o teu olho no texto e vai ver o título, o subtítulo, você vai se situar ao conteúdo daquele texto. Aí você vai fazer a sua leitura propriamente dita, que é no segundo passo. Você vai ler o texto atentamente, concentrado,
e vai sublinhando, marcando as ideias principais. Depois, você vai para o terceiro passo. Vai ler novamente o texto, mas de uma maneira mais rápida. Agora, não sublinhando, fazendo anotação. Você vai na leitura rápida. E o quarto passo é a revisão. Aí você vai selecionar, perceber se aquilo que você tinha anotado como importante realmente faz sentido agora. Ai, professora, nesse caso eu li 4 vezes o texto. Gente, mas dificilmente você consegue entender numa primeira leitura. Esses passos são interessantes porque, veja lá, você bateu o olho, se situou, depois marcou as ideias principais, depois viu o texto como um todo, sem estar marcando, que daí você tem uma leitura mais rápida, e depois você revisou se o que você leu na leitura rápida e o que você marcou está fazendo sentido. Professora, é muito passo, só que se você tentar ler uma vez direto, nossa, não entendi. Vou ler outra vez direto, nossa, não entendi. Quando você vê, está na quinta vez e não entendeu. Então, esse passo a passo, ele auxilia na facilidade da compreensão. Quando vocês estiverem num texto para qualquer disciplina, não precisa ser só em espanhol, tentem seguir essa estratégia. Você vai ver que realmente fica mais fácil a compreensão dos textos. Dica dada, então, ali no reforço do positivo ou. Na sequência, também no Trilhas do Positivo ou, a gente vai falar de elemento gramatical na língua espanhola. Verbos irregulares do presente e do indicativo. Mais especificamente, vamos ver 2 verbos, ser e tener. Por que eles? Porque são os 2 verbos mais utilizados na hora de descrever-nos ou descrever alguém. Eu sou uma persona muy tímida, introvertida e callada. Ó, sou. Eu tenho 2 perros Rottweilers. Então, prestaram atenção que eu quis descrever o que eu tenho, verbo tener, e o que eu sou, as minhas características, eu sou. E quando a gente fala de verbo irregular, o que significa? São aqueles verbos que mudam o radical. Vamos prestar atenção aos detalhes dessa conjugação. Verbo ser, utilizado para descrever uma característica física ou psicológica. Questão de caráter. Exemplos: Pilar es flaca. Nosotros somos felices bebiendo em Peru. Prestaram atenção? Es, terceira pessoa do singular. Somos, em primeira pessoa do plural. É a conjugação de verbo, tabelinha de conjugação de verbo. Só revisando ali, flaca, significa o que em espanhol, gente? Flaca em espanhol, português, magra. Professora, calma aí. E como que é a pessoa que não tem força? Em espanhol, débil. Em português, fraca. Ah, então a palavra flaca é uma palavra falsa amiga. Perceberam que toda aula aparece uma palavra falsa amiga. Flaca é esse caso. Flaca em espanhol, magra em português. Débil em espanhol, fraca em português. Tá bom, gente? Prestem sempre atenção nessas palavras. Ali na conjugação. Eu sou, tu eres, vos sos. Ella, usted es. Nosotros o nosotras somos. Vosotros o vosotras sois. Ellos, ellas e ustedes são. É um verbo irregular porque teve alteração no seu radical. Certo? Vamos ver o verbo tener agora. Utilizado para expressar pertenência, pero também referir-nos à característica física e para descrever partes do corpo. Então, olha a diferença em relação ao ser e ao tener, o uso dele. O ser, descrição de questões físicas e psicológicas. E o tener é essa questão mais de posse, de algo te pertencer. E também pode ser para descrição física
principalmente quando eu quero falar das partes do corpo. Presta atenção ali, ó. Exemplo, Armando tinha pelo largo. O que é pelo mesmo? Cabelo largo, comprido. Então, ele tinha, eu estou descrevendo essa característica física dele, falando dessa parte do corpo dele e utilizando a ideia de pertencer a ele esse cabelo. Não é verdade, gente? Vamos lá. Tienes los ojos más hermosos del mundo. Tienes. Conjugado para tu. Agora, na tabelinha ali, para revisarmos. Pessoal, sempre, e eu sei, eu entendo que vocês falam, ai, verbo é difícil. Não. Você tem que aplicar. Você tem que sempre estar revisando, sempre estar refazendo exercícios e fazendo exercícios para ver a aplicação. Senão você só vai ficar tentando decorar a tabela. Aí sim é difícil ficar só decorando a tabela de conjugação. Mas vão tentando aplicar. Vocês não viram ali que estava no exemplo? Que nem ali na conjugação. Yo tengo. Yo tengo un perro. Tu tienes. Tu tienes un perro? Estou fazendo uma pergunta. Vos tenés. Vos tenés un perro? Gente, presta atenção que o tu e o vos é segunda persona do singular. Ele, ella, usted, terceira persona do singular. Tiene. Ele tiene 2 quadernos muito bonitos. Vamos lá, revisando um pouquinho de vocabulário também. Nosotros tenemos ganas de volver al cole. Vosotros tenéis ganas de volver al cole? Ellos, ellas y ustedes, ou ellas, tienen muitas ganas de volver al cole. Então, prestar atenção que pela conjugação, você colocando, aplicando em frases, fica muito mais coerente do que só decorar a conjugação. Mas prestem atenção ali o porquê que o tener é irregular. O ser, eu já tinha explicado, ele é totalmente irregular, ele muda o radical dele totalmente. Agora, o verbo tener, ele apresenta mais de uma irregularidade dentro da conjugação dele. Presta atenção que lá na primeira pessoa, yo tengo, apareceu esse G. Por isso que é irregular, quando não segue o padrão do radical do infinitivo. Por isso que ele é irregular, porque ele tem algo que muda no radical. E, que cambia por IE em las personas tu, ele, ella, usted, ellos, ellas e ustedes. Então, presta atenção. Tienes, tiene, tienen. Apareceu um I ali no meio, então teve alteração no radical. Tendo alteração no radical, são os chamados verbos irregulares. E assim, revimos o uso do verbo ser e tener. Fique sempre atento porque são 2 verbos bastante utilizados na língua espanhola e que são irregulares. Sou bem sincera, são os verbos irregulares que nos atrapalham de vez em quando no estudo da língua. Mas aquela dica é válida. Tentem aplicar em frases, no contexto, não somente decorar tabela de verbo, porque aí sim, gente, fica mais difícil. Outra dica de sempre, qual é? Revejam o vídeo, refaçam as atividades. Processo de fixação para vocês de toda essa revisão que estamos realizando. A nossa live chega ao fim. Obrigada pela participação de vocês. Até a próxima live do SPE com você. Buenos estudos, bom trabalho e hasta la vista, chicas e chicas!